Os pais que cometeram o pior tipo de erro. E os seus filhos nasceram assim, Cidade do México. Ninguém sabia o que acontecia atrás daquela porta, numa das muitas ruas sem nome de Iztapalapa. A casa parecia vazia, sempre na penumbra, persianas fechadas e um portão enferrujado que nunca abria. Os vizinhos diziam que uma mulher idosa vivia lá com o seu filho, mas ninguém os tinha visto sair juntos há anos. Alguns asseguravam ter ouvido vozes de crianças atrás das paredes. Mas os risos eram tão fracos que pareciam ecos de um tempo perdido. O que ninguém imaginava é que, no interior deste lar, duas crianças viviam presas num mundo de silêncio, de dor e de sombras, resultado de um erro que nunca deveria ter sido cometido. Eu sou Burgo, e isto é México Proibido. Se estás interessado em conhecer as histórias mais escondidas, aquelas que nunca verás nos telejornais, convido-te a subscrever o canal. O que estás prestes a ouvir não é uma fábula, não é também uma história construída para te assustar. É uma narração que descreve o que pode acontecer quando o abandono, a ignorância e a vergonha se entrelaçam de maneira trágica no coração de uma família. Uma história que dói, mas que precisa de ser contada. Maria tinha apenas 20 anos quando deu à luz Tomás, o seu filho único. Ela tinha sido abandonada pelo pai da criatura antes mesmo que a sua barriga começasse a notar-se. Quando souberam, os seus próprios pais expulsaram-na de casa. Chamaram-lhe pecado, vergonha, castigo. Maria não tinha para onde ir e acabou num quarto alugado atrás de uma loja de ferragens, comendo pão velho e lavando roupa para sobreviver. Nessas condições, ela criou o seu filho. Tomás cresceu olhando o rosto cansado da sua mãe como único espelho. Ele não teve avós, tias, nem primos. Ele não conheceu parques, nem aniversários, nem escola regular. O mundo dele era ela, somente ela. Maria fez o que pôde. Ela evitava os olhares, os comentários, as perguntas. Ela mantinha Tomás longe de tudo. Ela ensinou-o a ler com jornais encontrados nos caixotes do lixo. Ela preparava-lhe tortilhas duras com feijões em conserva. Ela dizia-lhe que o mundo era perigoso, que lá fora ninguém os queria. Eles não falavam com ninguém. Eles mudaram de casa pelo menos 6 vezes em 15 anos. E a cada mudança, eles afastavam-se um pouco mais da sociedade e de toda a possibilidade de ajuda. Aos olhos de todos, eles eram apenas uma mãe e um filho discretos. Mas no interior dessas paredes, a história seguia outro curso. Com o tempo, o que começou como uma dependência emocional transformou-se numa confusão mais profunda. Tomás não tinha modelos. Ele não compreendia os limites. Maria, cansada, solitária e quebrada por dentro. Ela também deixou de ver as linhas que separam o amor do erro. Quando ele tinha 20 anos e ela 45, eles já partilhavam o mesmo colchão. Ninguém o sabia. Ninguém batia à porta deles. Ninguém ousava perguntar. Foi assim que Luís, o primeiro filho, nasceu. Um parto silencioso, em casa, sem parteira nem hospital. Maria sangrou durante horas. Tomás segurava a mão dela enquanto ela tremia. A criança não chorou ao nascer, ele apenas emitiu um gemido fraco, como se lhe faltasse força para gritar. Ele tinha a cabeça desproporcionada, o pescoço fraco, e não abria bem os olhos. Maria soube naquele instante que algo não estava certo. Mas ela não fez perguntas. Ela apenas o envolveu numa velha manta e lhe cantou uma canção que a sua mãe lhe tinha ensinado quando era pequena. Essa foi a sua maneira de pedir perdão. 3 anos depois, nasceria Emanuel. Desta vez, os choros realmente chegaram.
mas acompanhado de uma rigidez dos membros que o impedia de se mover como um bebê saudável. Ele também tinha dificuldades em se alimentar. Vomitava frequentemente e os seus olhos não seguiam os objetos. Maria e Tomás não procuraram ajuda. Não ousaram. Havia medo, sim. Mas, acima de tudo, havia vergonha. Como explicar o inexplicável? Como olhar um médico nos olhos e lhe dizer: "Este é o meu filho, e este também é o seu pai"? A família fechou-se ainda mais. Cobriram as janelas com panos. Pararam de sair mesmo para comprar comida. Às vezes, passavam dias inteiros sem acender a luz. Tomás cozinhava assados com sal. Maria lavava os panos com água da chuva. As crianças choravam muito. Luís tinha crises de dor que duravam horas. Emanuel convulsionava à noite, e os seus pais o amparavam até que o seu corpo se acalmasse. Nenhum dos dois falava, nenhuma palavra. Apenas sons guturais, gritos sem sentido. Não sabiam o que era um brinquedo, nem uma escola, nem uma carícia exterior. Foi então que Lucia Ramírez, uma assistente social do setor da saúde, chegou ao bairro. A sua tarefa era simples: visitar as casas com crianças não registradas e verificar o seu estado. Ao chegar à porta de Maria, ela não imaginava o que ia encontrar. Ela bateu 3 vezes. Ninguém respondeu. Ela insistiu. Finalmente, Maria abriu a porta. Ela estava magra, com o cabelo emaranhado, o olhar baixo. Tomás apareceu atrás dela, nervoso. E no fundo, as crianças. Lucia não disse nada no início. Ela observou. Ela sentiu. A sua experiência dizia-lhe que havia algo mais ali, mas ela não soube o que exatamente. Ela notou os corpos tensos dos pequenos, as posturas forçadas, o silêncio absoluto. Ela perguntou os nomes. Maria disse-os. Ela perguntou as idades. Eles hesitaram. Ela perguntou se estavam registrados. Maria negou com a cabeça. Lucia perguntou quem era Tomás. Maria murmurou: "É o pai dos meus filhos." Dias depois, numa conversa mais íntima, Maria desabou. Ela contou tudo, desde o início. Não houve nenhuma justificação, apenas choros. Ela disse que não sabia como parar, que o amava, que o odiava, que tinha medo, que tinha tentado desaparecer, mas que não podia deixar os seus filhos. Tomás permaneceu em silêncio. Ele aceitava cada palavra sem resistência. Ele parecia entender, mas não completamente. Era como se ele não conseguisse processar o mundo para além dessas 4 paredes. Lucia decidiu agir. Ela não denunciou imediatamente. Ela procurou apoio médico. Ela contatou uma ONG. Ela sabia que este caso não podia ser tratado com escândalo, mas com um cuidado extremo. As crianças foram levadas para um centro especializado. Lá, eles confirmaram o que era suspeito. As malformações eram compatíveis com relações consanguíneas diretas, mas ninguém os julgou. Os médicos, as enfermeiras, os voluntários. Todos olhavam Lucia e Emanuel com compaixão. Luís precisava de fisioterapia urgente. Ele tinha a coluna vertebral desviada, as pernas atrofiadas. Emanuel necessitava de medicação constante para controlar as convulsões. Ambos apresentavam um atraso mental severo, mas também mostravam algo mais: uma estranha capacidade de resposta ao afeto. Quando uma enfermeira os acariciava, eles sorriam. Quando ouviam música suave, eles se acalmavam, como se, dentro deles, ainda habitasse uma faísca de vida esperando para ser reconhecida. Maria e Tomás foram separados. Ela começou um tratamento psicológico. Ele foi internado numa clínica psiquiátrica. Não houve julgamento. Não houve prisão. Apenas um longo e doloroso processo de reintegração humana.
Maria foi autorizada a ver seus filhos uma vez por semana. Tomás nunca mais os viu, e talvez isso fosse o melhor para todos. Apenas uma foto foi registrada antes que a casa fosse fechada. Luís sentado no chão, com Emanuel deitado em suas pernas. Ambos com os olhos semicerrados, a pele pálida, as mãos entrelaçadas, como se um fosse o refúgio do outro. Esta imagem não será publicada, por respeito. Mas basta imaginá-la para compreender a magnitude da dor que o silêncio pode provocar. E também a esperança que nasce quando, mesmo na escuridão, alguém acende uma pequena luz. Quando Maria começou a contar sua história diante da equipe de apoio da Fundação, suas palavras não eram nem lineares nem claras. Eram fragmentos, silêncios entrelaçados com memórias que pareciam fantasmas. Às vezes ela chorava sem emitir som. Outras vezes, ela permanecia a fixar um ponto fixo na parede, como se ainda não compreendesse como havia chegado lá. Ela não se apresentava nem como vítima, nem como culpada. Ela se mostrava como uma mulher quebrada, como tantas outras que a vida empurrou para um canto onde não havia mais espaço para distinguir o amor do mal. Ela dizia que Tomás era uma criança tranquila, que nunca levantava a voz, que não exigia nada, que ele estava sempre perto, como uma sombra amorosa, como um companheiro de silêncios. Após os 15 anos, ele começou a cuidar dela. Quando ela ficava doente, ele cozinhava para ela. Quando ela chorava, ele lhe passava um pano úmido na testa. Maria olhava para ele e sentia que não podia viver sem ele. Mas ela nunca pensou que esse laço terminaria de uma maneira tão dolorosa. Não houve um momento exato, uma data concreta. Apenas a passagem do tempo e a falta de todo o resto. Lucia, a assistente social que dirigia o acompanhamento, escreveu em seu caderno de campo: "Este caso não se trata de monstruosidade. Trata-se de abandono, de repetição de ciclos, de carências afetivas profundas. Ninguém cuidou deles, ninguém os deteve. E quando eles quiseram pedir ajuda, já era tarde demais." Tomás, por sua vez, falava pouco. Durante as entrevistas clínicas, ele respondia com frases curtas, sem emoção. Às vezes, ele sorria sem motivo. Ele não parecia compreender totalmente por que estava ali. Quando lhe perguntaram se amava Maria, ele disse que sim. Quando lhe perguntaram se sabia que era sua mãe, ele respondeu também que sim. Mas não parecia haver conflito entre as duas respostas. Para ele, era o seu mundo. Era a única coisa que ele conhecia. Era a única coisa que ele compreendia. Os especialistas que trataram Luís e Emanuel explicaram, em termos simples, que ambos apresentavam alterações estruturais do sistema nervoso central, o que tornava difícil o desenvolvimento físico e cognitivo. Luís mal conseguia ficar de pé, mesmo com ajuda. Suas costas eram deformadas, sua mandíbula inferior retraída e sua visão muito limitada. Emanuel tinha episódios de epilepsia frequentes e um sistema imunológico comprometido. Ambos necessitavam de atenção especializada permanente. Mas o mais triste não era o seu estado físico, mas que nenhum nem outro havia conhecido o que era um abraço de alguém de fora de sua família. Eles não conheciam uma voz suave. Eles nunca tiveram contato com outras crianças. Eles viviam numa linguagem própria, feita de gemidos, gestos e olhares carregados de necessidade. Uma enfermeira chamada Patrícia, que trabalhava no centro de reabilitação onde estavam internados, contava que uma tarde, enquanto cantava uma canção infantil, Luís se aproximou rastejando lentamente e colocou a cabeça em seu colo. Ele permaneceu assim por minutos, sem se mover. Emanuel
Ao ver isso, chorou pela primeira vez desde sua chegada. Não de dor, mas de algo mais profundo, algo que ela não sabia nomear. Patrícia disse que naquele momento, ela entendeu que o que essas crianças precisavam não era compaixão. Era amor, nada mais. Enquanto isso, Maria ainda estava num lento processo de reconstrução emocional. Ela assistia a sessões de terapia 2 vezes por semana. Ela falava com uma psicóloga que nunca a interrompia. Pouco a pouco, ela começou a desenhar. No início, eram rabiscos informes. Depois, surgiram figuras. Uma casa com uma única janela, uma mulher sentada, 2 crianças de mãos dadas. Em um dos desenhos, ela colocou um coração partido acima dos 4. Em outro, ela pintou uma nuvem escura sobre sua cabeça e uma cruz no peito de Tomás. Quando lhe perguntaram o que aquilo significava, ela disse que era culpa. Nada mais. À medida que a história se espalhava em círculos fechados de profissionais, vozes divididas surgiam. Alguns eram de opinião que Maria e Tomás deveriam ser punidos. Que não era possível permitir tal relação sem consequências legais. Outros, porém, defendiam que o mais importante era o bem-estar das crianças e que nenhuma punição já não serviria para reparar o que havia sido quebrado. Lúcia permaneceu firme em sua posição: proteger, acompanhar e evitar o voyeurismo. Não permitir que o caso se tornasse uma notícia, nem um escândalo. O que era necessário era um silêncio respeitoso e uma ação eficaz. O ambiente na casa de acolhimento mudava. Luiz começou a mover os braços com mais força. Emanuel já não sofria de convulsões todos os dias. A equipe médica celebrava cada pequeno avanço como uma vitória. Uma vez, durante uma atividade em grupo, Emanuel conseguiu colocar 3 blocos coloridos em ordem. Ninguém esperava por isso. Os terapeutas aplaudiram. Luiz olhou para o irmão e riu. Foi um riso curto, desajeitado, mas real. Patrícia chorou ao vê-lo. Durante uma visita programada, Maria pôde apertar os filhos nos braços. Foi uma cena silenciosa. Ela ajoelhou-se diante deles, sem pronunciar uma palavra, e encostou a testa na de Luiz. Emanuel aproximou-se lentamente e a abraçou com seus braços magros. Ninguém disse nada. As pessoas presentes baixaram o olhar. Era um momento sagrado. Não havia lugar para julgamentos, apenas para a dor, a redenção e a ternura. Tomás, por sua vez, ainda estava internado sob avaliação psiquiátrica. Os médicos diziam que ele apresentava um desenvolvimento afetivo imaturo, que sua percepção do mundo era limitada. Ele não mostrava nem agressividade, nem rebelião. Apenas uma tristeza constante, uma expressão vazia. Nas suas primeiras semanas, ele não falava. Depois, começou a repetir frases como: "Eu cuidava dela. Eu não queria fazer mal. Eles estão bem, não estão?" Ninguém tinha respostas fáceis. Uma trabalhadora do centro chamada Maria escreveu em seu diário de bordo: "Tomás não é um criminoso. Ele é o produto de um sistema que o esqueceu. Ninguém o ensinou a amar corretamente. E agora, tudo o que ele conhecia foi destruído." A história, embora desconhecida do público, começava a deixar marcas profundas nos profissionais que o acompanhavam. Havia noites em que Lúcia não conseguia dormir. Ela pensava em Maria sozinha, lavando roupa no pátio, em Tomás carregando água em baldes, nas crianças chorando sem saber por quê. Ela pensava em tudo o que poderia ter sido evitado, em tudo o que não foi feito a tempo. Durante uma sessão em grupo, uma terapeuta perguntou aos voluntários o que eles haviam aprendido com este caso. Patrícia respondeu primeiro. Ela disse que o amor, sem guia,
pode transformar-se em tragédia, que a vergonha pode ser mais letal do que a violência, e que as crianças, mesmo na escuridão mais absoluta, podem responder à luz se ela chegar em julgamento. Naquela noite, Lucia escreveu em seu caderno: Deus não esqueceu esta família. Nós sim. E agora, devemos reparar o que deixamos cair. Lá fora, nas ruas desta Palapa, a vida continuava como sempre. Ninguém sabia o que havia acontecido naquela casa com paredes úmidas. Ninguém falava da mulher que havia criado seu filho em silêncio. Ninguém perguntava notícias das crianças com corpos retorcidos e olhos de cristal. Mas dentro de uma pequena sala de cuidados, duas vidas começavam a florescer, mesmo que fosse tarde, mesmo que fosse entre as ruínas, mesmo que o erro nunca possa ser desfeito. Nos dias seguintes a este encontro entre Maria e seus filhos, algo nela começou a se transformar. Ela não falava mais com a cabeça baixa, nem respondia em monossílabos. Seu olhar permanecia triste, sim. Mas o leve brilho de quem finalmente havia encontrado uma razão para continuar a viver aparecia com mais frequência. Os terapeutas notavam que ela se vestia com mais cuidado, que trazia novos desenhos, que fazia perguntas mais detalhadas sobre os tratamentos de Luiz e Manuel. Ela não pedia perdão em voz alta, mas o fazia a cada gesto, como se sua forma de reparar fosse estar presente, mesmo quando o passado a esmagava. Luiz, por sua vez, começou a dar passos com a ajuda de um andador especial. Cada movimento era difícil, lento, mas firme. A equipe celebrava cada um desses passos como um ato de resistência. Emanuel permanecia sensível aos sons, mas não se assustava mais a cada voz desconhecida. Ele havia começado a emitir sílabas isoladas. Ninguém entendia o que ele dizia, mas ele repetia essas sílabas, olhando fixamente para as cuidadoras, como se pedisse que alguém não ouvisse de verdade pela primeira vez. Enquanto isso, Tomás permanecia sob avaliação em um centro psiquiátrico. Os relatórios indicavam que ele não apresentava alterações psicóticas nem tendências violentas. O que ele tinha era algo mais difícil de diagnosticar: uma maturação emocional estrutural, acompanhada de uma compreensão limitada das implicações de seus atos. Aos olhos de muitos, era um homem adulto. Mas em seu interior, ele ainda era a criança que cresce sem escola, sem laços, sem uma ideia clara do bem e do mal. A psicóloga que o acompanhava, uma mulher paciente e metódica, escreveu que Tomás não havia agido com a intenção de prejudicar, mas por uma necessidade afetiva desordenada. E isso, embora não o isente, obriga a olhar para seu caso com outra lente, a da compaixão. Certa manhã, na casa de acolhimento, Luiz teve febre alta. Seu corpo tremia e suas mãos estavam frias. Emanuel se alterou ao vê-lo assim. Ele chorou incessantemente por mais de 1 hora. Ele não queria soltá-lo. Ele se agarrava à sua camiseta com a pouca força que tinha, como se sentisse que seu irmão estava em perigo. Os médicos agiram rapidamente e conseguiram estabilizar Luiz. Mas esse episódio deixou uma forte marca emocional na equipe. Pela primeira vez, as duas crianças mostravam sinais profundos de apego entre si. Eles não eram mais apenas duas crianças pequenas com deficiência. Eram irmãos que, em seu mundo limitado, cuidavam um do outro como podiam. Maria foi informada do episódio. Ela não chorou, mas ela passou a tarde inteira no jardim da instituição, sentada de olhos fechados, murmurando orações que mal se ouviam. No final do dia, ela deixou uma breve carta na recepção. Dizia: "Obrigada por não ter desistido deles. Eu desisti muitas vezes. Vocês não.
É por isso que eles estão vivos. A equipe sabia que o processo de recuperação seria longo, que não haveria milagres, que talvez Luiz e Emanuel nunca andassem sem ajuda, nunca falassem fluentemente, nunca compreendessem completamente o que havia acontecido ao redor deles. Mas isso não lhes tirava o direito a uma vida digna, a um prato quente, a uma mão que acaricia sem medo. As cuidadoras diziam que o mais difícil não era tratar as doenças, mas quebrar o muro de silêncio que a família havia construído por décadas. Mas elas sabiam também que cada carícia, cada palavra repetida com ternura, era uma nova rachadura nesse muro. E por ali, a luz se infiltrava. Tomás, durante suas sessões, começou a fazer perguntas. Ele queria saber se os seus filhos comiam bem, se dormiam tranquilamente, se Maria os visitava frequentemente. A terapeuta respondia calmamente. Ele acenava com a cabeça, sem falar. Às vezes, ele permanecia imóvel, fixando um ponto na parede. Outras vezes, ele desenhava figuras estranhas. Uma mulher com uma longa trança, uma criança de olhos fechados, uma casa cortada ao meio. Ele não sabia explicar o que elas significavam. Ele dizia apenas que eram coisas que ele sonhava. Uma noite, ele teve uma crise. Ele acordou gritando, repetindo a mesma frase. Eu não quis fazer-lhes mal. Eu não quis fazer-lhes mal. O pessoal de guarda o conteve, o acalmou, o abraçou. Tomás adormeceu com a cabeça apoiada no peito de um dos enfermeiros. Foi a primeira vez que ele aceitou um contato físico de outro homem. Em paralelo, Maria recebeu uma proposta inesperada. Uma fundação de mulheres que trabalhavam com casos de maternidade forçada e abuso estrutural lhe ofereceu um lugar em um programa de formação. Era uma oportunidade para aprender uma profissão, para se reinserir plenamente na sociedade. No início, ela hesitou. Ela tinha medo de sair na rua, de ser reconhecida, de ouvir sussurros. Mas uma voluntária lhe disse: Você não está aqui para se esconder. Você está aqui para cuidar daqueles que dependem de você. Essas palavras lhe atravessaram o peito. Ela aceitou. Ela começou a frequentar oficinas de costura 3 vezes por semana. No início, ela sentava-se no canto, costurava em silêncio, sem olhar para ninguém. Depois, pouco a pouco, ela começou a falar. Ela descobriu que muitas mulheres lá também tinham sido expulsas de suas casas por terem engravidado jovens. Que outras tinham criado filhos com deficiência sem saber por quê. Maria não contou a sua história. Ela apenas escutou. Mas nessa escuta, ela encontrou algo que não tinha há anos: o pertencimento. Um dia, em uma dessas aulas, Maria cortou-se com a agulha e sangrou. Uma das colegas aproximou-se para ajudá-la. Ela lhe pegou na mão e disse: Nós sangramos todas de uma maneira ou de outra. O importante é não deixar a ferida infectar. Maria não respondeu. Mas naquela noite, em seu caderno, ela escreveu: Hoje alguém me tocou sem medo. Na casa de acolhimento, Luiz começou a pronunciar a sua primeira palavra clara. Ele disse mamã, com esforço, com a língua desajeitada, mas com intenção. Foi um momento de silêncio total. As cuidadoras olharam-se, sem saber se riam ou choravam. Emanuel olhou para ele e repetiu o mesmo som, mais fraco, como um eco. A notícia chegou a Maria por uma chamada. Ela permaneceu em silêncio por vários segundos, até que disse: Eu não o mereço, mas obrigada. Em outra sala, Tomás escutava a sua terapeuta lhe ler um conto para crianças. Era uma história sobre um pássaro que vivia em uma gaiola e não sabia que tinha asas. Tomás o escutava atentamente, como se o relato falasse dele.
No final, ele perguntou se os pássaros também se enganavam. A terapeuta lhe respondeu que sim, mas que ele podia mesmo assim voar. Ele ficou a refletir por muito tempo. Depois, ele disse: "As minhas asas estão quebradas, mas os meus filhos podem ainda voar." Naquele mês, pela primeira vez desde que tudo começou, Maria pediu permissão para visitar Tomás. O pedido foi avaliado com cuidado. Finalmente, um encontro breve foi autorizado, em um ambiente controlado. Eles se viram sem se tocar. Maria chorou ao vê-lo tão magro, tão imóvel. Tomás disse a ela que estava aprendendo a estar sozinho, que sonhava com Luís andando em um parque, que imaginava às vezes Emanuel rindo com outras crianças. Maria disse a ele que não sabia como reparar o que eles haviam feito. Ele respondeu que talvez eles não pudessem, mas que poderiam fazer algo melhor com o que restava. Lá fora, o dia estava nublado. Mas dentro daquela pequena sala, duas pessoas que uma vez confundiram o amor com o vazio, começavam a entender o valor da renúncia, do arrependimento e do amor bem direcionado. A história não tinha um final feliz, mas estava longe de terminar. Com o passar das semanas, o caso de Maria, Tomás, Luís e Emanuel deixou de ser um processo fechado na mesa de um funcionário para se tornar um compromisso humano, íntimo e profundo para todos os envolvidos em seu acompanhamento. Não era mais apenas uma história triste, nem uma anomalia escondida entre as estatísticas. Era uma ferida aberta no meio de uma cidade acostumada a olhar para o outro lado. E era também uma oportunidade de curar o que parecia irremediável, de redimir o que havia sido manchado pela ignorância e pelo silêncio. Luís continuava a avançar a pequenos passos, literalmente. Todos os dias, ele tentava se mover alguns centímetros a mais com o andador de alumínio que a fundação havia adaptado para ele. Suas pernas eram finas e rígidas, mas seus olhos brilhavam quando ele conseguia ir de uma parede à outra. Emanuel, por sua vez, havia começado a mostrar sinais mais claros de reconhecimento. Quando uma das terapeutas entrava na sala, ele virava a cabeça e estendia os braços para que o pegassem no colo. Ele não falava, mas entendia. E esse único fato, para todas as pessoas presentes, já era um milagre. Maria, cada vez mais envolvida em seu processo, pediu para se integrar como voluntária na cozinha do centro comunitário. Lá, ela descascava batatas, servia pão, lavava a louça. Às vezes, ela fazia isso em silêncio, mas outra vez, um riso escapava dela ao ouvir as conversas das outras mulheres. Ela não participava ativamente, mas não se escondia mais. Algumas de suas colegas começavam a chamá-la de a Senhora de Lantalaçu e a cumprimentavam com carinho. Ela, embora ainda carregasse uma profunda culpa, começava a saborear pequenos fragmentos de pertencimento. Um dia, enquanto organizavam uma atividade de integração no centro, Maria foi convidada a ler uma oração em voz alta. Ela hesitou. Tinha medo que sua voz tremesse. Mas no final, ela aceitou. A oração falava de reconstruir o que havia caído, de devolver a dignidade aos pequenos, de abraçar sem pedir. Ao terminar, as pessoas presentes aplaudiram. Maria abaixou a cabeça. Ela não estava acostumada a ser ouvida com julgamento. No outro extremo da cidade, Tomás continuava seu processo terapêutico. Ele não estava mais internado. Ele vivia em uma casa de meio caminho, onde podia participar de oficinas ocupacionais e receber visitas ocasionais. Sua rotina era estrita: acordar cedo, fazer exercícios, participar de sessões de grupo, ler. Ele gostava de contos simples, com desenhos, com mensagens claras.
Ele dizia que as histórias com finais abertos lhe davam ansiedade. Ele preferia saber como as coisas terminavam. Durante uma sessão de escrita chamada, Tomás escreveu uma carta que nunca enviou. Nela, ele falava com Luiz. Ele lhe dizia que, mesmo que não soubesse como ser pai, tinha tentado ser um bom amigo. Que cada vez que o via dormir, pensava em construir-lhe uma casa sem ruídos, sem medo, com uma cama macia. Que sonhava em levá-lo para ver grandes árvores, daquelas que não cabem nas janelas. A carta terminava assim: Perdoa-me por te ter posto no mundo sem te ensinar a voar. Eu também, assim sem asas. A terapeuta que o acompanhava leu-lhe a carta em silêncio e depois lhe pediu permissão para aguardar. Tomás aceitou. Ele disse que não queria lê-la de novo, mas que gostaria que um dia, quando Luiz fosse grande, alguém a mostrasse a ele. Luiz, entretanto, começava a mostrar interesse pelos sons. Uma voluntária trazia um xilofone de madeira para as sessões, e ele batia nas teclas com uma barra curta, emitindo sons agudos. No início, ele fazia isso em ritmo, mas com o tempo, começou a repetir sequências. Uma tarde, enquanto ele batia nas notas, Emanuel começou a mover a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse a tentar seguir uma melodia. As cuidadoras entreolharam-se, emocionadas. Foi a primeira vez que as duas crianças interagiram ativamente através de um estímulo partilhado. Naquela mesma tarde, Patrícia, a enfermeira que passava mais tempo com eles, pediu permissão para tirar uma fotografia. Maria tinha autorizado que, com discrição, o progresso dos seus filhos fosse documentado. A imagem mostrava Luiz a tocar xilofone e Emanuel a olhá-lo com a boca entreaberta, numa expressão de pura concentração. Esta imagem nunca foi publicada. Foi guardada nos arquivos da Fundação, com outras provas de que, mesmo depois do pior erro, a vida continua a procurar como florescer. Maria começou a visitar as crianças 2 vezes por semana. No início, as visitas eram breves, supervisionadas, limitadas. Mas com o tempo, tornaram-se mais naturais. Luiz reconhecia-a. Emanuel relaxava nos braços dela. Ela não dizia muito. Às vezes, ela apenas os acariciava em silêncio. Outras vezes, lia-lhes histórias curtas. Ela narrava com uma voz calma, sem pressa, como se o tempo já não fosse uma ameaça, mas um presente. As cuidadoras observavam de longe, sem intervir. Elas compreendiam que aquele momento pertencia apenas a eles. Uma tarde, depois de uma visita particularmente emocionante, Maria permaneceu sentada no pátio do centro. Uma voluntária ofereceu-lhe um café. Ela aceitou-o. Elas permaneceram em silêncio por alguns minutos, a ver a chuva cair. Depois, Maria falou pela primeira vez sobre o futuro. Ela disse que queria trabalhar, que sonhava em ter um quarto limpo para os seus filhos, que não sabia se era possível, mas que ia tentar. A voluntária não respondeu com palavras. Apenas lhe pegou na mão. Nas reuniões internas da equipa, uma questão inevitável surgia. O que fazer com Tomás? Alguns sugeriam manter a distância. Outros falavam de uma possível reintegração supervisionada. A maioria concordava que, para além das decisões legais ou terapêuticas, era preciso pensar no bem-estar das crianças. Maria, consultada sobre este assunto, foi clara. Ela disse que não queria reviver laços que tinham feito mal. Que ela tinha aprendido a amar Tomás como mãe, não como companheira. E que ela compreendia agora a diferença. O diretor da fundação propôs algo incomum: organizar um encontro simbólico entre Tomás e as crianças, sem contato direto, mas com presença física.
A ideia não era reativar uma relação, mas permitir a Tomás poder ver o que a sua história tinha gerado, para o melhor e para o pior, e que as crianças, na sua compreensão limitada, pudessem ver um rosto que já não representava uma ameaça. O encontro foi organizado com extremo cuidado. Mariano esteve presente. Luiz e Emanuel foram levados para uma sala com brinquedos e acompanhados por 2 terapeutas. Tomás entrou por uma porta lateral, escoltado pela sua psicóloga. Ele sentou-se a vários metros de distância. Ele não disse nada. Ele apenas os olhou. Luiz, ocupado com um puzzle, não o notou. Quanto a Emanuel, por outro lado, ele virou a cabeça e olhou para ele fixamente durante vários segundos. Depois, ele voltou ao seu brinquedo. Tomás chorou em silêncio. Ele não pediu para se aproximar. Ele não levantou a voz. Ele apenas ficou lá, observando as crianças pelas quais ele sentia um amor que nunca tinha sabido mostrar. Quando a sessão terminou, ele levantou-se, agradeceu em voz baixa e retirou-se. Naquela noite, ele escreveu outra carta, desta vez endereçada a Maria. Ele dizia-lhe que compreendia a sua decisão, que não a culpava por se afastar, que se ele tivesse que viver longe para que as crianças fossem felizes, ele aceitava. E que cada vez que visse uma árvore grande, ele pensaria em Luiz. Cada vez que ouvisse uma canção, ele pensaria em Emanuel. E que ele esperava, um dia, ser lembrado não como aquele que tinha causado dor, mas como aquele que tinha sabido retirar-se a tempo. Maria deu-lhe a carta alguns dias depois. Ela não respondeu. Ela apenas pediu que, se Tomás desejasse, ele pudesse receber notícias periódicas sobre o estado das crianças. Ninguém o proibiu, mas também não o encorajaram. A história, de certa forma, tinha encontrado a sua causa. Não era mais uma ferida aberta. Era uma cicatriz que começava a fechar-se. E no meio dessa cicatriz, 2 crianças continuavam a crescer, lentos, frágeis, mas vivos. As estações mudaram sem fazer barulho, como se o tempo, neste canto escondido da cidade do México, também tivesse aprendido a andar com prudência. O calor esmagador do verão cedeu lentamente perante as chuvas suaves de outubro. E depois, o frio chegou sem aviso, cobrindo os telhados de chapa de uma geada tênue e silenciosa. Na casa de acolhimento, os dias passavam entre terapias, canções infantis, lanches nutritivos e uma rotina cuidadosamente concebida para que Luiz e Emanuel tivessem, finalmente, algo que se assemelhava a uma infância. Embora tardia, embora limitada, embora marcada para sempre pelos erros dos outros. Luiz começou a dizer mais palavras, isoladas e ainda desajeitadas, mas compreensíveis. Ele dizia pão quando tinha fome, mamã quando via Maria chegar, água quando estava cansado. Emanuel ainda não falava claramente, mas era óbvio que ele entendia. Quando alguém dizia, Maria vem, ele ficava imóvel, com os olhos bem abertos, como se prendesse a respiração. E quando a via entrar, ele estendia os braços, sorria com todos os músculos disponíveis do seu rosto e soltava um grito agudo que não tinha forma, mas sim um sentido. Numa ocasião, durante uma avaliação médica, os especialistas determinaram que Emanuel poderia necessitar de uma intervenção cirúrgica para corrigir uma obstrução intestinal. Não era um procedimento de alto risco, mas implicava uma anestesia, uma hospitalização e cuidados pós-operatórios. Maria assinou os papéis com a mão trêmula, perguntando repetidamente se havia garantias, se não era perigoso, se o seu filho sofreria.
A operação foi realizada num hospital público com o apoio da fundação. Foi um sucesso, embora os dias de recuperação tivessem sido difíceis. Emanuel não queria comer, chorava constantemente e só se acalmava quando ouvia a voz de Luiz a poucos metros. Maria pediu para dormir numa cadeira ao lado da maca. Ninguém lhe o recusou. Durante esta hospitalização, uma trabalhadora dos sinais vitais, chamada Sílvia, sentiu-se particularmente tocada pela história. Cada noite, ao terminar o seu serviço, ela passava pelo quarto de Emanuel para verificar se tudo estava em ordem. Ela não falava muito. Às vezes, ela deixava uma manta extra ou colocava uma garrafa de água morna perto da cama. Outras vezes, ela ficava à porta, observando Maria dormir sentada, com os braços cruzados sobre os joelhos e o rosto vencido pelo cansaço. Uma manhã, Sílvia decidiu falar. Ela disse-lhe que também tinha um filho em situação de deficiência. Que no início ela tinha sentido raiva, que depois ela tinha sentido culpa, e que no final ela tinha compreendido que o amor não precisa de explicação. Maria não respondeu com palavras. Ela pegou na mão dela. Enquanto isso, na casa de transição, Tomás continuava a sua rotina com disciplina. Ele participava em oficinas de carpintaria, aprendia a ler textos simples e colaborava na limpeza dos espaços comuns. Ele tinha ganho um pouco de peso e a sua expressão já não era a de um homem ausente. Ele continuava reservado, mas falava mais. Numa das sessões de grupo, um jovem perguntou o que mais lhe fazia falta da sua vida anterior. Tomás refletiu alguns segundos e disse: "A voz do meu filho a dizer o meu nome, mesmo que seja só uma vez." O grupo permaneceu em silêncio. Ninguém riu. Ninguém questionou. Havia uma nova dignidade nas suas palavras, como se a sua dor já não fosse um muro, mas um caminho estreito, mas possível. Maria, por recomendação da sua psicóloga, escreveu uma carta a si mesma. Ela deve fazê-lo como se fosse uma criança a falar com o seu eu do futuro. O exercício, simples na aparência, tornou-se um alívio profundo. Ela escreveu: "Querida Maria, tu não sabias o que estavas a fazer. Tu querias amor. Tu querias não estar sozinha. E isso levou-te a lugares sombrios. Mas agora, Maria, tu és outra. Tu és uma verdadeira mãe. Tu és uma mulher que cuida, que luta, que se regozija. Não deixes o passado roubar-te o que reconstruíste." A carta foi lida numa sessão fechada com outras mulheres. Algumas choraram, outros a abraçaram. Pela primeira vez, Maria sentiu que podia partilhar a sua história sem ser apedrejada por olhares. Ela permitiu-se contar, com prudência, uma parte do que tinha vivido. Ela não nomeou Tomás como seu filho, mas deixou entrever a confusão, o erro, o arrependimento. Ninguém a interrompeu. Ao terminar, uma das assistentes disse-lhe: "A tua história não é uma desculpa, mas é uma explicação, e isso já é um passo." Maria voltou para casa naquela noite com os olhos inchados, mas o coração mais leve. Luiz e Manuel começaram a frequentar um programa de estimulação sensorial 3 vezes por semana. O centro dispunha de luzes suaves, de texturas variadas, de sons naturais e de terapeutas qualificados para trabalhar com crianças com deficiência profunda. Lá, Luiz descobriu que gostava de cores intensas, especialmente o vermelho. Emanuel preferia as texturas suaves, como o veludo ou o algodão. Os terapeutas criaram um canto especial para eles, com brinquedos adaptados, grandes almofadas e música instrumental. No final de cada sessão, os dois adormeciam, um ao lado do outro, de mãos dadas. Um dia,
Ao notar que Luiz se interessava por livros ilustrados, uma voluntária trouxe um exemplar de capa dura com grandes desenhos e páginas grossas. Luiz passou quase uma hora a olhar para as imagens. Quando viu uma que mostrava um urso a abraçar o seu filhote, ele apontou para a ilustração e disse: "Mamã." Todos prenderam a respiração. Maria, que estava na sala de espera, foi chamada. Ao entrar, Luiz apontou para eles de novo, com o livro na mão. Ele repetia a palavra como um mantra: "Mamã, mamã." Ela ajoelhou-se diante dele, abraçou-o com cuidado e disse-lhe ao ouvido: "Sim, meu filho, sou eu, e sê-lo-ei sempre." Na casa de transição, Tomás pediu para participar num ateliê de jardinagem. Ele queria plantar algo. Ele dizia que tinha passado demasiados anos a ver paredes secas, terra morta, e que precisava de ver algo crescer que não fosse ele próprio. Atribuíram-lhe uma pequena parcela no pátio do centro. Ele plantou sementes de girassol. Ele regava-as todos os dias com extremo cuidado. Por vezes, ele falava com elas. Ele dizia coisas como: "Não tenham pressa. Cresçam quando estiverem prontas, ou não são responsáveis pelo lugar onde foram semeadas." Os terapeutas observavam-no sem intervir. Eles sabiam que era a sua forma de curar. Meses depois, uma das terapeutas das crianças propôs organizar uma breve saída ao parque. Seria a primeira vez que Luiz e Manuel sairiam para o mundo exterior desde que tinham sido resgatados. A ideia foi avaliada com prudência e finalmente aprovada. Tudo foi planeado em detalhe: transporte adaptado, assistentes de saúde, equipamento médico de emergência e um espaço fechado do parque reservado exclusivamente para eles. Maria foi incluída na saída. Ela chegou cedo, com roupas simples mas limpas, o cabelo preso e um saco de tecido com pães e frutas. Quando viu seus filhos descerem do veículo, ela sentiu que o seu peito se enchia de ar pela primeira vez em anos. Luiz caminhava com ajuda. Emanuel estava nos braços de uma cuidadora. Ambos olhavam para tudo com espanto: as grandes árvores, os pássaros, o céu aberto. Eles não sabiam o que era um parque, mas estavam a descobri-lo juntos. Durante mais de uma hora, as crianças brincaram, riram, sujaram as mãos com a terra, deitaram-se sobre um cobertor e ouviram contos à sombra de uma árvore. Maria não se movia do lado deles. Ela os acariciava, dava-lhes água, protegia-os do sol. Era uma mãe como qualquer outra. Uma mulher que, embora tendo cometido o pior tipo de erro, tinha aprendido a amar da forma mais pura, cuidando. Antes de regressar, Luiz aproximou-se de um girassol que crescia ao longo do trilho. Ele tocou-lhe com a ponta dos dedos. Emanuel imitou-o. A terapeuta tirou uma foto. Ela não a carregou nas redes, não a partilhou. Ela imprimiu-a e deu-a a Maria. Ela guardou-a na sua mala, sem dizer nada. Essa imagem tornou-se, desde então, o símbolo silencioso de tudo o que tinha sido e de tudo o que ainda podia ser. A fotografia do girassol permaneceu pendurada na parede de um escritório modesto, dentro do centro de acolhimento. Não era um troféu, nem um postal para se gabar. Era um lembrete. Cada vez que um novo profissional chegava à equipa, alguém mostrava essa imagem e contava, em poucas palavras, a história das duas crianças que tinham nascido na escuridão mais profunda, mas que tinham conseguido levantar os olhos para a luz. Essa foto não mostrava as suas cicatrizes, nem as suas dores, nem os seus diagnósticos. Capturava apenas um instante. Duas pequenas mãos tocando um girassol com a curiosidade daqueles que veem algo pela primeira vez. Naquele momento, Luiz tinha 7 anos e Emanuel 4.
Nenhum dos dois tinha sido escolarizado formalmente, mas recebiam estimulação diária. Um professor de educação especial, chamado Ernesto, trabalhava com eles 3 vezes por semana. Ernesto não ensinava com livros nem folhas de trabalho. Ele ensinava com canções, objetos, texturas e repetições. Ele dizia que a aprendizagem nem sempre entra pelos olhos e que em casos como o de Luiz e Manuel, era necessário falar com o corpo, com o ritmo, com o coração. Com paciência, ele ensinou-os a identificar as cores, a arrumar as figuras, a compreender quando dizer sim ou não. Luiz rapidamente aprendeu a apontar com o dedo o que desejava. Ele começou a desenvolver um vocabulário básico, misturado com gestos que ele mesmo inventava. Emanuel, por outro lado, era mais lento, mas mais expressivo emocionalmente. Ele irritava-se mais facilmente. Às vezes, ele chorava sem razão aparente. Mas também era o primeiro a responder com um sorriso quando alguém o acariciava ou lhe cantava uma canção conhecida. Os dois tinham se tornado uma parte essencial do centro. As suas presenças não eram uma exceção. Elas eram a alma dos corredores, aqueles que lembravam a todos porque faziam o que faziam. Maria, por sua vez, tinha dado um salto inesperado. Ela começou a coordenar um pequeno grupo de mães em situação de vulnerabilidade. Ela não o fez porque se sentia líder. Ela fê-lo porque alguém lhe perguntou se ela queria partilhar a sua experiência. No início, ela hesitou. Mas depois, ela compreendeu que contar o que tinha vivido, sem entrar em detalhes que magoariam, mas com honestidade, podia ajudar outras mulheres a não repetir caminhos perigosos. Durante uma dessas sessões, ela disse em voz baixa: "A vergonha cobriu os meus olhos por anos, mas os meus filhos me ensinaram a olhar de novo." Esse grupo tornou-se um espaço de confiança. Não havia julgamentos. Havia histórias difíceis, sim, mas também risos, receitas partilhadas, orações em círculo. Maria às vezes trazia pão doce que tinha aprendido a fazer na oficina de pastelaria, e ela o oferecia com timidez. Os outros aceitavam com gratidão. Ela tinha realizado algo impensável meses antes. Ela tinha deixado de ser apenas a mulher que tinha cometido um erro para se tornar Maria. Aquela que escuta, aquela que ajuda, aquela que ficou. Toma ainda estava na casa de transição. Ela tinha florescido em silêncio, como aqueles arbustos que não dão flores no primeiro ano, mas que de repente, sem aviso, já estão coloridos. Na sua parcela de girassóis, as plantas já ultrapassavam 1,5 metros. Todos os dias ela as regava, lhes falava, as observava crescer com uma mistura de assombro e ternura. Ela dizia que eram os seus filhos da terra, que não lhe respondiam, mas a escutavam mesmo assim. Numa ocasião, durante uma visita da sua terapeuta, perguntaram-lhe o que ela faria se pudesse rever Luiz e Emanuel. Toma permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois respondeu: "Eu não falaria com eles. Eu apenas me sentaria para os observar e lhes diria com o coração que sinto muito." Uma psicóloga da equipe redigiu um relatório no qual sugeria permitir um novo encontro entre Toma e as crianças, desta vez ao ar livre, sob a sua supervisão e sem contato físico direto. A fundação avaliou a proposta com cautela. Nem todos estavam de acordo. Alguns acreditavam que era melhor manter uma distância definitiva. Outros, que a reconciliação, embora simbólica, era uma parte essencial da cura. Maria foi consultada. Ela escutou tudo com atenção e então, com uma voz firme, disse que confiava no seu instinto. E que se os seus filhos estivessem protegidos e não sofressem, ela estava pronta para permitir.
O dia do encontro foi cuidadosamente planeado. Um espaço fechado foi escolhido dentro de um parque comunitário, rodeado por árvores e com uma área de jogos adaptados. Tomás chegou primeiro, acompanhado por 2 terapeutas. Ele usava uma camisa simples e uma calça limpa. Ele tinha consigo um pequeno caderno e um lápis. Ele sentou-se num banco à sombra e esperou. Minutos depois, Luiz e Emanuel chegaram com as suas acompanhantes. Eles não sabiam quem iam ver. Eles não compreendiam inteiramente a dimensão do momento. Luiz caminhava a passo lento, apoiado por um assistente. Emanuel estava em cadeira de rodas. Quando estavam a poucos metros, Tomás levantou-se. Ele não avançou. Ele apenas os olhou. Luiz levantou a cabeça. Ele o reconheceu, mas não demonstrou medo. Ele o observou como se tentasse se lembrar de algo, como se a sua memória emocional lhe falasse dentro dos seus muros. Emanuel sorriu. Ele levantou uma mão debilmente, como cumprimentando o ar. Tomás pôs a mão no peito e baixou a cabeça. Então, ele abriu seu caderno e começou a desenhar algo. Era um girassol. Ele o fez com traços desajeitados, mas firmes. Depois ele o arrancou e o entregou a uma acompanhante. Ele pediu que, se fosse possível, o dessem a Luiz. A acompanhante o pegou com delicadeza e o colocou nas mãos da criança. Luiz olhou para o desenho e depois para o homem de longe. Ele não disse nada. Mas ele o guardou segurando-o durante todo o caminho de volta. Naquela tarde, Maria recebeu o desenho na sala de descanso do centro. Ela o observou atentamente. Era um girassol, como aqueles que seus filhos tinham tocado meses antes. Ela o guardou na sua bolsa. Ela não disse nada. Ela apenas respirou profundamente e acariciou a pequena cabeça de Emanuel enquanto ele dormia. Poucos dias depois, uma forte tempestade atingiu a cidade. O parque comunitário foi inundado. Várias das áreas verdes foram perdidas. A parcela de girassóis de Tomás foi devastada pelo vento e pela água. No dia seguinte, ele foi ao local e encontrou tudo caído. Ele se ajoelhou diante da terra enlameada e não disse uma única palavra. Ele permaneceu lá por mais de 1 hora. Depois, ele se levantou e começou a recolher as raízes firmemente. Ele disse que replantaria, que as flores não eram responsáveis pela tempestade. Que se elas tivessem crescido uma vez, poderiam crescer novamente. Na fundação, uma psicóloga escreveu em seu relatório mensal: os maiores erros nem sempre se corrigem. Às vezes, eles apenas se integram. Eles são assumidos. Eles se transformam em terra fértil para que algo diferente possa nascer sobre eles. Essa ideia ressoava com força entre todos. Ninguém podia mudar a origem do UICI Emanuel, mas eles podiam proteger o presente dele e preparar um futuro que não repetiria as sombras do passado. Luiz celebrou seus 8 anos com uma pequena comemoração na sala de terapia. Não houve balões nem palhaços. Houve pão doce, canções suaves e uma vela acesa em um muffin. Maria estava presente. Também algumas crianças do centro. Emanuel riu muito naquele dia. Ele aplaudia sem ritmo, mas com uma alegria autêntica. Luiz permaneceu sério, como se não compreendesse totalmente o que significava celebrar aniversários. Mas quando lhe cantaram, ele levantou a cabeça e disse com uma voz clara: obrigado. Uma palavra. Uma só. Mas para todos que estavam lá, foi o suficiente. O desenho do girassol, agora emoldurado e pendurado discretamente em uma parede do centro, tornou-se um símbolo silencioso do que pode ser construído sobre os escombros da dor.
Ninguém o olhava sem se lembrar de tudo o que tinha custado chegar até aqui. Não era apenas um rabisco. Era a prova de que mesmo alguém como Tomás, marcado pelo erro e pela ignorância, tinha sido capaz de expressar algo puro, sem palavras. Maria ouvia cada vez que passava em frente à sala de terapia ocupacional. Às vezes ela parava. Ela o observava longamente. E depois ela continuava, como se precisasse lembrar a si mesma que tinha escolhido o caminho da reconstrução, não o do esquecimento. Luiz avançava com um passo lento, mas firme. Ele não dizia mais apenas palavras isoladas, mas começava a formar frases curtas. Quando algo o machucava, ele o dizia. Quando ele estava feliz, ele o mostrava com um largo sorriso e um suave aplauso. Emanuel, por sua vez, continuava a se expressar mais por gestos do que por palavras, mas sua atenção melhorava dia a dia. Ele olhava os olhos mais frequentemente, pedia ajuda levantando a mão e chorava menos. Os terapeutas insistiam no fato de que o vínculo emocional entre os dois irmãos era uma das chaves para o progresso deles. Eles estavam conectados de uma maneira que ia além da linguagem, como se eles se compreendessem de um lugar onde as palavras não chegam. Maria não vivia mais no centro. Com a ajuda da Fundação e de um programa estatal para mulheres em situação de vulnerabilidade, ela tinha conseguido um pequeno apartamento de um quarto em um prédio modesto, mas digno. Lá, com móveis doados e cortinas costuradas por ela mesma, ela construiu um espaço que ela podia, pela primeira vez na vida, chamar de lar. Não era perfeito, mas era dela. Quando as crianças passavam os fins de semana com ela, eles montavam uma pequena cama improvisada no chão, brincavam com cubos de plástico e ouviam canções infantis em um rádio velho que lhe tinham dado. Uma vizinha do prédio, uma senhora idosa chamada Dona Heloísa, começou a se aproximar frequentemente. No começo, com curiosidade. Depois, com cuidado, ela lhe trazia frutas, roupas de criança, até pão fresco. Maria, desconfiada no começo, se abriu pouco a pouco. Um dia, Dona Heloísa lhe disse: "Aqui ninguém faz perguntas. Se você cuida dos seus, já existem sistemas que muitos." Este foi o primeiro dia em que Maria chorou na frente de alguém fora do centro. Não por tristeza, mas por alívio. Tomás continuava sua vida na casa de transição, mas ele já se preparava para dar um passo a mais. Seu terapeuta considerava que ele estava pronto para viver em uma residência supervisionada com outros adultos que tinham passado por processos similares. A ideia não era soltá-lo no mundo, mas permitir que ele desenvolvesse sua autonomia com acompanhamento. Quando eles lhe comunicaram, Tomás aceitou sem entusiasmo nem medo. Ele disse apenas: "O que vocês decidirem está bem." Mas naquela mesma noite, ele escreveu uma carta. Ela não dizia muito. Apenas 3 frases. Luiz completou 8 anos. "Eu gostaria que ele estivesse bem. Se um dia eu puder, plantarei outro girassol para ele." Na nova residência, Tomás encontrou espaço para respirar. Ele compartilhava um quarto com outro homem da sua idade. Participava de atividades de jardinagem, de cozinha e de leitura, e continuava a frequentar suas sessões de sua vida. Em uma delas, pediram-lhe para escrever sobre uma palavra que ele considerava importante. Ele escolheu renúncia. Ele escreveu que, às vezes, amar alguém significa se afastar para que essa pessoa possa crescer sem sombras. Seu terapeuta o felicitou. Não pela redação, que era simples, mas pelo que esse reconhecimento implicava. Tomás tinha entendido, finalmente, que seu papel na vida de seus filhos não era aparecer, mas apoiar à distância
o que ele tinha aprendido a aceitar. No centro, Luiz começou a frequentar uma escola especial. A diretora do estabelecimento, uma mulher empática e rigorosa chamada Lorena, recebeu o caso com cautela. Ela leu todos os relatórios, pediu para falar com Maria e com os terapeutas da criança. Quando ela o encontrou, ela o cumprimentou com um sorriso e lhe ofereceu um desenho colorido. Luiz o pegou, olhou para ele e disse: "Bonito." Isso foi suficiente para Lorena dizer sim. O primeiro dia de aula foi uma mistura de emoções. Maria o levou pela mão até a entrada. Emanuel ficou no centro, pois ele ainda não estava em condição de frequentar uma instituição externa. Luiz, com sua nova mochila, olhava ao seu redor com uma mistura de medo e curiosidade. Maria ajoelhou-se diante dele, o abraçou e lhe sussurrou algo ao ouvido. Ninguém soube o que foi, mas quando eles se separaram, Luiz entrou andando sem olhar para trás. As semanas seguintes foram cheias de descobertas. Luiz aprendeu a escrever seu nome, a contar até 5, a identificar emoções básicas em desenhos. Uma tarde, em casa, Maria o viu desenhar. Era uma figura de palitos, com um sol no alto e 2 corações dos lados. Quando ela lhe perguntou o que era, Luiz disse: "Eu, mamãe e Emanuel." Depois, ele apontou para um dos corações e disse: "Papai longe." Maria permaneceu imóvel. Ela não respondeu. Ela o abraçou apenas com força. Durante uma das visitas mensais ao centro, uma terapeuta perguntou a Emanuel se ele queria ir ao parque. Ele respondeu com um sim retumbante, o mais claro que ele havia pronunciado até então. Eles organizaram a saída com os cuidados habituais. Ao chegar, Emanuel foi levado em sua cadeira até uma área com jogos adaptados. Ele tocou as cordas, balançou-se com ajuda e riu tanto que as outras crianças se juntaram a ele, sem fazer perguntas. Foi um momento de normalidade pura, sem passado nem rótulos, apenas crianças brincando sob o céu. Dona Heloísa, a vizinha de Maria, organizou um pequeno lanche para celebrar que Luiz havia começado a escola. Ela convidou outras vizinhas. Preparou chocolate quente e bolos. Luiz sentou-se em uma cadeira de plástico e recebeu os aplausos com um sorriso tímido. Emanuel, nos braços de Maria, aplaudia também, como se compreendesse que seu irmão estava sendo celebrado. As mulheres do prédio começaram a ver Maria com outros olhos. Ela não era mais apenas a vizinha silenciosa. Era uma mãe que lutava, que cozinhava, que cuidava. Uma tarde, enquanto ela varria o corredor do prédio, Maria recebeu um envelope. Não tinha remetente. Dentro havia uma carta escrita com uma letra incerta e um desenho de um girassol. Era de Tomás. Ele não pedia nada. Ele dizia apenas: "Obrigado por permitir que eles cresçam. Eu não quero voltar. Eu quero apenas que eles saibam que eu estou onde devo estar. Se algum dia eles precisarem de terra para plantar algo, eu estou aqui." Maria guardou a carta sem mostrá-la a ninguém. Naquela noite, enquanto ela preparava o jantar, Luiz se aproximou com um desenho. Era outro girassol, desta vez maior, com raízes e uma flor aberta. Quando Maria lhe perguntou por que ele o havia desenhado, Luiz respondeu: "É do papai." Foi a primeira vez que Maria ouviu seu filho dizer essa palavra. Ela não sentiu raiva. Ela sentiu algo mais difícil de explicar. Algo que parecia com perdão, mas também com esperança. A história de Maria, Tomás, Luiz e Emanuel não era mais um segredo entre as paredes. Sem ter sido tornada pública, sem manchetes, sem julgamentos midiáticos, ela havia começado a ressoar em pequenos círculos. Profissionais,
voluntários, vizinhos, professores. Pessoas comuns que compreendiam que, às vezes, a escuridão mais profunda pode dar lugar a luzes suaves, mas persistentes. Luiz continuava a crescer. Emanuel também. Maria, embora cansada, não parava de agradecer a cada novo dia sem dor, a cada nova palavra, a cada gesto que parecia antes impossível. E Tomás, à distância, continuava a plantar. Não girassóis desta vez. Ele cultivava agora a faixa. Ele dizia que era uma planta que não precisava de muito para crescer. Apenas espaço, apenas tempo. Como os seus filhos. No ano em que Luiz fez 9 anos e Emanuel 6, a história da família deles não era mais contada com a mesma atenção de antes. No centro, na escola, entre as vizinhas e os profissionais de saúde, não se murmurava mais sobre o passado de Maria, nem se questionava o seu papel de mãe. Ninguém esquecia, mas ninguém apontava o dedo também. O que tinha pesado como um segredo vergonhoso e monstruoso era agora compreendido como uma história humana, dolorosa, cheia de erros. Sim, mas também de novas decisões. Maria não tinha sido perdoada por decreto, mas tinha ganho, dia após dia, o respeito daqueles que a rodeavam, não por ser perfeita, mas por não ter fugido. Luiz já sabia escrever o seu nome completo. Na aula, os professores celebravam cada vez que ele conseguia ler uma palavra sem ajuda. Ele tinha dificuldades, mas não desistia. Ele continuava a usar um andarilho, mas os seus passos eram mais seguros. Ele não olhava mais para o chão ao andar. Ele levantava os olhos, como se procurasse sempre algo, um rosto conhecido, um sinal, um pequeno objetivo. Emanuel continuava as suas terapias de estimulação. Ele tinha progredido muito. Embora não articulasse frases completas, ele podia expressar o essencial com uma mistura de sons, gestos e olhares. O seu riso era contagioso, e quando ele se zangava, franzia a testa com uma expressão tão autêntica que mesmo os terapeutas riam. Um dia, durante uma atividade artística, foi pedido a Luiz que desenhasse a sua família. Ele fez 3 figuras. Uma era ele, a outra era Emanuel, e a terceira era Maria. Todas estavam sob o mesmo teto. Depois, com outra cor, ele desenhou uma árvore à direita da casa. Quando lhe perguntaram o que aquilo representava, ele disse: "Papai está plantado lá." Ninguém corrigiu a sua expressão. Pelo contrário, a educadora que o acompanhava anotou a frase no seu caderno. Não como uma bizarrice, mas como uma verdade simbólica que só uma criança pode construir com tanta clareza. Maria continuava a trabalhar no centro comunitário, ajudando outras mulheres. A sua história era partilhada apenas quando era necessário, nunca como exemplo de fracasso, mas como prova do que a vida pode fazer a alguém que não recebe ajuda a tempo. Ela insistia que não falava para se justificar. Ela dizia que a sua voz só servia se pudesse impedir outra jovem de repetir o seu caminho. Numa reunião, uma adolescente grávida perguntou-lhe se ela ainda sentia culpa. Maria não respondeu de imediato. Depois ela disse: "A culpa nunca parte completamente. Mas ela vive agora num canto, não no centro da minha vida." Tomás, por sua vez, continuava na residência supervisionada. Ele tinha aprendido a ser pão. Ele participava na cozinha comunitária e cozinhava por vezes para os residentes. Uma vez por mês, ele enviava um pequeno pacote para a fundação, pão caseiro, uma breve carta e alguns desenhos. Sempre a mesma coisa: flores, árvores, céus. Nunca pessoas. Não por esquecimento, mas por respeito.
Ele sabia que não fazia parte do quadro central, e ele tinha aprendido a aceitá-lo. Nas suas cartas, ele escrevia frases como "sou grato por estarem bem" ou "que o silêncio cuide de vocês". Ele nunca pedia nada, apenas agradecia. Maria lia essas cartas sozinha. Ela não as partilhava com as crianças, não por vingança, mas porque ela pressentia que eles ainda não precisavam saber mais. Eles sabiam que tinham um pai. Eles sabiam que ele não estava lá. E isso lhes bastava. Luiz, no entanto, começou a fazer perguntas. Aos 9 anos, a sua curiosidade era mais viva. Um dia, enquanto voltavam da escola, ele perguntou-lhe se o pai dele estava vivo. Maria disse que sim. Depois ele perguntou se ela o conhecia. Ela sentiu. Luiz não disse mais nada. Ele caminhou apenas em silêncio até a casa. Naquela noite, ele desenhou uma árvore com 2 galhos partidos e uma flor no centro. Maria compreendeu a mensagem. Ela não o corrigiu. Ela o abraçou. Emanuele também percebia as mudanças. Embora não fizesse perguntas, ele mostrava-se inquieto cada vez que lhe falavam da árvore pai. Às vezes, ele se aproximava da varanda do apartamento e olhava para o céu. Maria dizia que os seus filhos não precisavam de grandes explicações, mas de presenças constantes. Que os vazios nem sempre se preenchem com palavras, mas com rotinas seguras, com lanches quentes, com as férias repetidas a cada noite. Uma tarde, durante uma reunião da equipa da fundação, uma psicóloga levantou a possibilidade de Thomas escrever uma carta aos seus filhos, não para explicar o que tinha acontecido, mas para contar quem eles são agora. Houve debate. Alguns opuseram-se, outros o apoiaram. No final, foi decidido que, se Thomas o desejasse, ele poderia redigir a carta, mas ela não seria entregue imediatamente, para que as crianças tivessem a idade e a maturidade necessárias para a ler. Thomas escreveu a carta em 2 dias. Ela foi breve. Ela dizia: "Queridos Luiz e Emanuel, eu não sou aquele que se deve ver. Mas vocês me ensinaram algo que ninguém mais conseguiu. Que o amor não basta se dói, e que o silêncio pode velar quando as palavras não são suficientes. Eu não procuro que me perdoem, apenas que vivam livres. Se um dia quiserem ter notícias minhas, aqui estarei como uma árvore que não espera sombra, mas permanece de pé." A carta foi guardada nos arquivos confidenciais da Fundação. Maria foi informada. Ela não quis lê-la. Ela pediu apenas que, quando o momento chegasse, alguém de confiança a entregasse. Que ela não queria decidir pelos seus filhos, mas também não os apressar. Ela sabia que o tempo tem a sua própria linguagem e que forçá-lo só quebra o que ainda está em formação. Os meses seguintes foram estáveis. Luiz começou a participar em atividades desportivas adaptadas. Ele gostava de futebol, embora não pudesse correr como as outras crianças. Bastou-lhe chutar a bola uma vez e ver como alguém a recebia. Isso o fazia rir. Emanuel começou a tolerar sons mais altos. Ele não cobria mais os ouvidos diante da campainha da porta, nem chorava com as vozes elevadas. Um terapeuta disse que o seu desenvolvimento emocional florescia mais rápido que o seu desenvolvimento verbal, que ele compreendia muito mais do que podia expressar. Maria o abraçava cada noite. Cantava-lhe canções que ela inventava e dizia-lhe, bem perto do ouvido: "Não importa o que você diga. Eu te entendo mesmo assim." Um fim de semana, durante um passeio no parque, Luiz viu uma árvore de girassol plantada perto do caminho. Ele se aproximou, tocou-a. Depois, ele olhou para Maria e disse-lhe: "É do papai." Ela não o corrigiu. Ela lhe disse: "Sim,
Ele a plantou para você. Luiz sorriu, pegou uma folha do chão e a guardou no bolso. Essa folha ficou semanas inteiras debaixo do seu travesseiro. Na mesma semana, Maria foi convidada para uma conferência sobre maternidade em contextos vulneráveis. Ela hesitou em comparecer. Era difícil para ela falar em público. Mas ela aceitou. Diante de uma sala com mais de 50 pessoas, ela contou sua história com respeito, sem se vitimizar. Ela disse: "O maior erro não foi amar mal. Foi não ter pedido ajuda a tempo. Foi acreditar que o silêncio me protegia. Eu entendo que falar, mesmo que doa, salva vidas." Ao terminar, houve aplausos. Não de cortesia, de respeito autêntico. Tomás, da residência, pediu para plantar novos girassóis no jardim de trás. Ele disse que desta vez não seria para ele, mas para todos aqueles que nunca souberam pedir perdão. Ele os mantinha com a mesma devoção de sempre. Cada flor que desabrochava era, em silêncio, uma palavra que ele não sabia mais dizer. Luiz fez 10 anos na primavera. A celebração aconteceu no centro comunitário. Havia balões de papel, um bolo caseiro, jogos simples. Emanuel ficou ao seu lado o tempo todo. Maria assoprou as velas com eles. Quando alguém lhe perguntou o que ele desejava, Luiz disse que a luz não se apague. Ninguém entendeu completamente, mas todos sentiram que essa frase vinha de um lugar muito profundo. Naquela noite, ao chegar ao apartamento, Maria encontrou um envelope debaixo da porta. Não tinha remetente. Dentro havia uma folha seca de girassol e uma nota: "Obrigado por continuar a cuidar da luz." Não havia assinatura, mas ela soube quem era. Ela guardou a folha ao lado da do filho e acendeu uma pequena vela na cozinha. Ela não orou em voz alta. Ela apenas fechou os olhos e pensou em Tomás, nos seus filhos, no passado, na dor. E também naquela chama que, contra todas as expectativas, continuava a queimar. A história de Maria, Tomás, Luiz e Emanuel não precisava mais ser contada com vozes exageradas. Agora ela vivia em cada olhar, em cada gesto, em cada flor plantada. Uma história que começou com um erro que não pode ser apagado, mas que também foi escrita por mãos que escolheram não desistir. Na manhã em que Emanuel pronunciou pela primeira vez o nome do seu irmão, foi um daqueles que ninguém esperava. Foi na sala sensorial, durante uma atividade de leitura. Luiz, como sempre, estava sentado diante de um livro de imagens, apontando cada desenho com o seu dedo fino, nomeando os animais um por um. Ao chegar à imagem de um cão, ele levantou os olhos procurando o olhar do seu irmão. Emanuel olhou fixamente e, com um esforço evidente, murmurou algo que ninguém compreendeu no início. Mas quando ele repetiu a palavra, todos o ouviram: Luiz. Não era claro, não era forte, mas era o dele, um som carregado de ligação, de memória e de amor. As terapeutas se contiveram para não reagir com exagero. Elas não queriam assustá-lo. Maria foi chamada alguns minutos depois. Ao chegar, Emanuel não repetiu o nome, mas olhou para ela com uma expressão que não deixava mais dúvidas. Ele crescia, compreendia, florescia por dentro. Maria ajoelhou-se, acariciou-lhe o rosto e disse-lhe que já não era necessário dizer nada, que ela já o tinha ouvido. Este pequeno evento marcou de forma invisível um novo ciclo na vida desta família. A dor ainda estava lá, sim, o erro também, mas já não era a sombra principal. Ela tinha se deslocado, cedendo lugar aos êxitos, à vida cotidiana, à ternura que os anos, a constância e o cuidado tinham conseguido semear em terra hostil. Luiz e Emanuel
não eram meros sobreviventes. Eram crianças que aprendiam, cada um ao seu ritmo, a percorrer o mundo a partir da sua forma única. Luiz começou a escrever pequenas frases numa livreta azul que a sua professora lhe tinha oferecido. Não eram diários íntimos nem relatos. Eram pensamentos dispersos, imagens, expressões simples. Ei, Emanuel riu. A mamã me abraçou. O pão estava quente. Numa das últimas páginas, ele escreveu: Eu vim da escuridão, mas agora consigo ver. Esta frase chegou às mãos das terapeutas, da sua professora, e finalmente de Maria. Quando a leu, ela chorou em silêncio. Não de tristeza, mas de algo mais profundo, de redenção. Não havia perdão possível para certos erros, mas havia uma oportunidade de reparar, de caminhar noutra direção, de não permitir que o passado sujasse tudo. Tomás, da sua residência, já não enviava mais cartas. Não porque se tivesse afastado, mas porque compreendeu que já não precisava de deixar rastros. No seu canto de terra, ele cultivava agora calêndulas, uma flor que diz que cura as feridas. Uma tarde, sentado no banco do jardim, ele olhou o pôr do sol e disse ao enfermeiro ao seu lado: Por vezes o silêncio também fala. É preciso apenas aprender a ouvi-lo. Na escola, Luiz foi escolhido para representar a sua turma numa pequena peça teatral adaptada. Ele interpretou uma árvore. Ele permaneceu de pé o tempo todo com um cartaz que dizia Raízes Fortes. Emanuel observava-o da primeira fila, sentado nos joelhos de Maria. Ele não compreendia tudo o que acontecia, mas cada vez que ele o exablava, ele sorria. Maria não desviou o olhar um único instante. No final da apresentação, os aplausos não foram fortes nem eufóricos. Foram suaves, respeitosos, cheios de sentido. Naquela noite, Maria acendeu uma vela na janela do seu apartamento. Não por tradição, nem por religião, apenas porque precisava de o fazer. Luiz aproximou-se dela. Perguntou-lhe se era para a árvore. Ela assentiu. Emanuel aninhou-se ao seu lado. Os 13 permaneceram assim, em silêncio, vendo a chama auxiliar. Como se tudo o que tinha sido vivido, a dor, a culpa, a resistência, o amor, pudesse estar contido neste instante imóvel. A história de Maria, Tomás, Luiz e Emanuel nunca chegou aos meios de comunicação. Ela nunca foi contada na televisão, nem publicada nas redes. Não foi necessário. Ela tornou-se uma lenda íntima entre assistentes sociais, enfermeiras, professoras e mães que um dia se tinham sentido sozinhas. Uma história que lembrava que os erros mais graves não nascem do ódio, mas muitas vezes do desespero, do abandono, do não saber. Mas ela também ensinava que não há escuridão tão profunda que não possa ser penetrada por uma faísca de luz. Que cada criança, por mais limitada que seja, tem direito a uma vida digna. E que cada mãe, mesmo uma que tenha cometido erros, pode aprender a cuidar, a apoiar, a curar. Hoje Luiz continua a ir à escola. Ele gosta de escrever, desenhar, olhar pela janela. Emanuel continua o seu tratamento, mas já pronuncia novas palavras a cada mês. Maria cozinha, trabalha, escuta. Ela vive sem se esconder. Ela não espera reconhecimento. Ela quer apenas que os seus filhos cresçam livres do peso que um dia os marcou. Tomás continua a cultivar. Ele não espera ser lembrado. Ele deseja apenas que o ciclo não se repita. E tu que escutaste esta história até ao fim, se um dia duvidaste do poder que tem o acompanhamento, a escuta, o amor firme e sem condições, lembra-te de Luiz a tocar o girassol, de Emanuel a dizer o seu nome, de Maria diante do fogo,
de Tomás a aprender a calar-se para que outros possam crescer. Porque não se trata de justificar erros, mas de não os abandonar ao silêncio. E se esta história te tocou de alguma forma, convido-te a deixar o teu comentário, partilhar este vídeo e subscrever o canal. Aqui, em México Proibido, continuamos a contar as histórias que muitos preferem calar, não para escandalizar, mas para compreender. Porque por vezes, só compreendendo, podemos evitar que isso se repita.